se disponibilizaram aí para participar. A gente marcou essa talk aqui, é mais para a gente compartilhar um pouco de conhecimento dentro aí dos times, dentro de TI Digital. Então, o intuito é que a gente tenha esse tipo de evento mais frequente. E para a gente, essa aqui vai ser a primeira de algumas que a gente pretende organizar para esse ano, tá? E para hoje, né, eu convidei aí o Wagner Mendes Volts, que também responde pela alcunha de Fusca, né? Ele vai, se quiser jogar na tela aí, Fusca. Acho que você parou o compartilhamento, tá? Ele vai fazer uma talk hoje aí, que vai falar um pouco sobre práticas de programação e qualidade de produto, né? Enfim, aí ele vai comentar um pouco mais aí sobre a palestra, sobre o que esperar dela, tá? Eu conheço o Fusca faz o quê? Uns 15 anos, né, Fusca? A gente se conhece aí. Exatamente. Desde A gente se 2003, eu acho. conheceu lá no 2004. isso, 2004, a gente se conheceu na Federal. O Fusca era veterano era veterano lá da turma onde eu entrei. E, enfim, desde então a gente se conhece. O Fusca é agilista, já trabalha aí há muito tempo com agilidade, com desenvolvimento de sistemas. E ele tem um conteúdo aí que eu achei interessante. Eu vi em algumas palestras dele que ele compartilhou aí em Developers Conference. Então, ele vai trazer um pouco de conhecimento aí para vocês. O formato que a gente vai fazer aqui vai ser um formato mais de palestra. Então, ele tem uma linha de raciocínio para cumprir aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir a palestra, ele vai finalizar o conteúdo dele. No final, a gente vai abrir para perguntas. O que eu queria pedir para vocês é, se for surgindo alguma pergunta, alguma dúvida, vai jogando ali no chat do Webex, que daí no final a gente já vai dando uma passada ali nas perguntas aí por ordem de envio, tá? Ele vai ter a linha de raciocínio dele ali, daí no final a gente atua nesses itens específicos aí que forem surgindo, ok? Bom, acho que de introdução era isso, tá? Eu peço que daí vocês deixem o microfone no mudo aí, que não estiver mutado, tá? Fusca, eu passo a bola para você agora aí, pode começar. Estamos com 45 pessoas aí, casa cheia. 46 agora. 46 agora. É muito bom. Beleza, gente. Tá, Eu só vou pedir, Michel, se de repente ficar meio travado, o som ficar ruim, você me corta a qualquer momento tá, pra gente tentar adaptar beleza, aqui, tá? Como o Michel falou, tranquilo. a questão aqui, então eu vou falar meio diretão aqui. é, E eu vou pedir para você ir colocando as suas dúvidas, tá? Não tem dúvida errada aqui. O errado é você ficar com dúvida e a gente não conseguir construir algo junto, tá? Nesse momento, então, vou levar em torno de 30 minutos, 35 para falar o conteúdo e depois a gente tem um tempo aí para conversar. Beleza? Então, os slides estão aparecendo. Vou dar o play aqui no meu cronômetro para não tomar muito tempo. Então, vamos lá. Cadê a apresentação? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre seu código FED e você nem sabia, tá? Meu nome é Fusca, meu apelido é Wagner, então pode chamar de Fusca mesmo. Muito porque do Fusca, se você ler meu nome, é Wagner Mendes Volts, e durante um tempo os amigos chamavam de Volts, de Volkswagen, Volkswagen, e alguém chamou de Fusca e eu não gostei, e todo aquele apelido que você não gosta vira para sempre, né? Então, desde os 15 anos de idade, eu tenho esse apelido, eu já estou com 35, então são 20 anos sendo chamado de Fusca. Tudo que você precisa saber de mim, você procura aí na internet como Wagner Fusca, você vai encontrar, com exceção no Twitter, tá? O Twitter é @tiofusca, T-I-O Fusca. Então segue lá que eu vou compartilhando alguns temas aí de agilidade, de parte técnica. Hoje eu estou com uma Agile Coach numa empresa chamada Matera, a gente faz produtos bancários e é uma empresa de software. E desde 2003, desde 2005 eu programo ganhando dinheiro de fato. Lá mexi com PHP, Delphi, Java. Hoje programo um pouquinho JavaScript, pouca coisa, mas estou muito ligado nessa parte de agilidade que em 2011 eu conheci com Scrum e me aprofundei um pouco mais e tô aí até hoje. Então a gente pode conversar um pouco mais sobre isso no final. Bom,
dada essa apresentação, é o seguinte, talvez você gostou até agora, mas eu vou falar para você. Essa palestra aqui é provocativa, tá? Ela é conflitante e é para quem quer ser profissional. Eu fiz isso em 2018, num evento chamado CapConf, que é aí em Curitiba. E ela está acontecendo de forma online, o evento, então quem quiser acessar esse evento aí, tá rolando, capconf.com. Tem muito conteúdo legal, assistam lá, aproveitem. Se você quer ser um profissional, você tem que se envolver em eventos, tá? Se você não está em eventos, se você não está aproveitando essa onda de treinamentos gratuitos, eu acho que você não é um profissional. Então eu já começo as minhas provocações e os meus conflitos. Talvez você vai me odiar ou você vai me amar. Mas, cara, temos uma oportunidade gigantesca nessa pandemia de aprender. E você? O que você fez nesses 30 dias? Você se capacitou? Você participou de pelo menos um meetup? Cara, tem tanto meetup, todo dia tem meetup, todo dia tem conteúdo bom. Por exemplo, depois no final eu dou alguns outros meetups. Cara, tem muito conteúdo legal na internet de graça. Não tem mais desculpa de você falar, eu preciso me deslocar até o lugar. Não, cara, você está na sua casa. Salvo exceções de repente, contextos familiares, cara, não tem por que você não participar de eventos, tá? E geralmente as palestras ficam gravadas, você pode assistir depois. Então essa palestra é provocativa. Eu vou falar algumas coisas que você talvez não goste. Mas eu vou também comentar algumas coisas do como você sair daqui, tá? O que essa palestra não é? Ela não é uma bala de prata. Lembrando que bala de prata é um termo que a gente costuma usar para quando você sempre quer usar a mesma situação, a mesma atitude, a mesma ação para resolver todos os problemas. Isso daqui não resolve tudo, mas te dá um alerta. Isso daqui não é só para Dev Java, é para qualquer programador, pessoa desenvolvedora que esteja mexendo com qualquer linguagem de programação. Não é só para devs, tá? De repente você tem alguém testador, QA, PO, eu não sei qual o contexto aqui, até gerente. Eu costumo falar que isso daqui é muito para liderança também. Porque afinal de contas, eles não têm a menor ideia do quanto o código que está sendo feito é uma porcaria e eles estão só apressando o trabalho. E muito dos problemas do código ficar porcaria é por causa da pressa deles, da decisão que eles não seguram o rojão e passam o rojão para o time de desenvolvimento. E ela não é para ser esquecida. Então eu espero que se hoje você me amar ou me odiar, vai ser o resultado. Esse é o feedback que eu espero, que você saia daqui falando, porra, meu código é uma porcaria. Ou, putz, meu código é uma beleza e eu consigo comprovar. Se você acha que o seu código é bom mesmo, eu queria bater um pouco de frente, ver algumas métricas para ver se faz sentido. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que desenvolvedores de software não sabem fundamentos. Eu aposto aqui que mais ou menos uns 50% do grupo que está aqui não tem fundamento bem sólido de desenvolvimento de software. Quer ver? Vamos ver se a gente comprova. Provavelmente você fez uma faculdade ou está fazendo, caso você seja um estagiário, ou você estudou de alguma maneira e você já viu ou ouviu falar sobre essa imagem, sobre o paradigma de orientação a objetos. E no paradigma de orientação a objetos você tem 4 pilares dele. Ou seja, você tem que saber bem o encapsulamento, bem herança, bem composição e bem polimorfismo. Eu ministro algumas aulas aqui na cidade de Maringá, e eu pego essas disciplinas de orientação a objeto. E lá a gente começa a ensinar o aluno na parte de Java lá a fazer private, protected, public. Isso é o encapsulamento. Colocar os métodos ali bonitinhos, coesos, tal, beleza. Então a gente ensina o aluno nisso. Daí quando a gente vê, e aí eu vou falar também dos meus companheiros de profissão, os outros professores, a galera começa a ensinar a tal da herança. Você pode ter um pai um filho é um pai, você pode ter um para um, tem toda essa ligação da herança, desse relacionamento forte entre as classes, que você cria maior dependência, isso é uma desgraça, e a gente muitas vezes fica lá ensinando o aluno, faça herança, use extends no Java, beleza, daí de repente a gente fala sobre composição, olha, você pode fazer um relacionamento um para muitos nas classes, você vai fazer lá no diagrama de classe, aquela relação bonitinha, você pode fazer zero para muitos, one to many, many to one, many to many, e aí a gente está ali na composição. E aí, de repente, quando a gente percebe, acabou o ano e a gente não conseguiu ensinar polimorfismo para ninguém. E a gente só fala assim, polimorfismo é muitas formas, é o tal do interface lá, usa aquilo. Cara, eu vejo muita gente não tendo a menor ideia como usar o polimorfismo. A galera se prende a sistemas usando herança e não usa o poder que o polimorfismo tem. Eu lembro uma vez quando
um amigo falou, cara, você podia fazer esse código sem if. Eu falei, impossível. Ele, cara, é só assim. Ele foi me mostrando, deixou tudo polimórfico. Nossa, ficou lindo, hein? Um sistema sem if é incrível. Mas, mais do que, de repente, você passou por esses 4 pilares, eu desafio a você lembrar da sua aula da faculdade, onde você teve um bimestre, ou melhor, vamos ser menos duro. Se você teve uma semana de aula de abstração. Que professor ou que conteúdo na internet você anda vendo sobre abstração? De nada adianta você querer saber encapsulamento, herança, composição, polimorfismo, se você não tem a menor ideia da base de tudo, que é abstração, que é olhar uma situação e transformar ela em objetos e como aquilo vai se comportar dentro do sistema. O nosso problema como desenvolvedores de software, muitas das vezes, é que a gente não sabe como fazer isso. E não tem experiência, e não vai atrás, porque a abstração você só aprende com outros que conseguem abstrair melhor que você. É um modelo muito de pareamento. E aí eu pergunto, nesse ano, de janeiro até maio, quantas rodadas vocês pararam e criaram um desafio para criar abstração? Coisa simples, não estou falando para programar, estou falando para criar um diagrama de classe básico. Mapear num quadro. E aí, como é que vocês fazem isso? Praticando. Então, isso comprova a minha frase aqui, que desenvolvedores não sabem fundamentos. A gente sabe muito bem os pilares do esse objeto, mas o fundamento da abstração a gente é bem ruim. Tá? Mas isso era uma opinião muito forte minha, de constatar isso com alunos, com pessoas com quem eu trabalho. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma pesquisa para validar isso? Aí eu saí a campo e comecei a fazer uma pesquisa, e dessa pesquisa que rodou aí, grande maioria no Paraná, aqui teve uma galera de São Paulo respondeu, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ela está disponível nesse link aí, bit.ly.com/resultado pesquisa Fusca, você vai cair no meu blog, ou você pode bipar aí o QR Code, ligar a sua câmera, você vai encontrar uma postagem que eu fiz em 2018, que lá eu tinha 209 respostas, eu já atualizei esses números, mas eu não atualizei os slides aqui, fechou com 258 respostas, e nessa pesquisa, mais de 80% são pessoas que já codificaram, então é o gráfico aqui de cima, então o que está em laranja são pessoas que nunca criaram código nenhum, então a grande maioria eram pessoas que já codificaram, a grande maioria das 209 respostas eram pessoas com 4 ou 5 anos de experiência, ou seja, uma galera já formada com bagagem de trabalho. E aí o que aconteceu? Opa, acho que eu passei aqui algum slide, vamos mais com calma, né? E aí uma coisa que eu constatei, uma das coisas, pessoas desenvolvedoras de software não sabem desenvolver software simples. Nós tendemos a complicar o que não precisa ser complicado. Não estou falando que fazer software é fácil. Fazer software é bem difícil. E fazer o simples é mais difícil ainda. Mas nós temos escolhido caminhos como rapidez e não estamos refatorando, estamos entregando software muito ruim. Olha a quantidade de resposta. Das 209 respostas, a pergunta manter o software simples é uma tarefa fácil? A grande maioria, 85% praticamente, falou que não é fácil. Então, assim, é fato que um software que a gente faz não é fácil. Eu aposto que o software que esse grupo aqui dessa reunião está fazendo não é um software fácil de lidar. E a gente não está fazendo ele se tornar simples. E isso é um problema. A gente deveria fazer uma boa bicicleta. Mas a gente gosta de fazer uma bicicleta mega complexa. Isso se chama over-engineering. Para quem não conhece, é um antipadrão que a gente faz com frequência. Gente, a gente quer dar uma melhorada, daí começa a transformar o sistema num Frankenstein. E aí uma coisa que a gente costuma fazer, aquela má prática, e talvez agora você comece a sentir um pouco de fome, aí, a olhar essa imagem aí pós-almoço, né? Ou, sei lá, vai que você não almoçou, você vai estar com fome. Ou você vai ter uma indigestão e vai sair correndo pro banheiro. E aí o que acontece? Cara, o nosso código-fonte aqui, eu acho que pode acontecer aqui dentro desse grupo, cara, é um código-fonte totalmente macarrônico. É um outro antipadrão. É aquele código-fonte espaguete, a gente não sabe nem onde começa, nem onde termina, e meu Deus do céu. E aí a gente começou a querer quebrar um pouco mais o código em camadas e transformou ele num código lasanha, cheio de camada. Ah, tem a camada de abstração para o banco, tem a camada de abstração para não sei o que, para camada, zilhões de camadas, e quando a gente vê, virou um grande espaguete, uma grande lasanha que tá difícil de digerir.
Lembrando que um código-fonte por camadas é bom, mas com muitas camadas é ruim, e poucas camadas também é ruim. E aí a gente começa a contar uma história do software. Cara, na década de 90, o software era orientado a espaguete. Nos anos 2000 foi orientado a lasanha. Depois a gente quebrou em microserviço, agora a gente está falando de um código-fonte orientado a ravioli. Qual que vai ser o próximo? Será que vai ser um código-fonte pizza? Por fatias? E aí, o que a gente está pensando? O que a gente está fazendo com tudo isso? Será que a gente está se identificando? Será que tem como contornar isso? Será que existem melhores práticas? Não sei, só sei que assim, a gente não consegue fazer um software simples. E a gente está penando demais. Muito porque a gente não sabe fazer um software simples é porque você não está estudando abstração. Você não está estudando orientação a objeto. Você está preso a frameworks que um dia eles podem mudar e isso vai te atrapalhar. Por isso, invista tempo na sua fundamentação. Isso não vai mudar. O que muda é linguagem de programação, é framework, mas a base nunca muda. Quanto tempo você investiu nos últimos meses estudando orientação a objeto? Essa é uma pergunta que eu quero que martele na sua cabeça e você saia daqui com algum plano de ação. Outra coisa que eu fui descobrindo com aquela pesquisa: pessoas desenvolvedoras de software não sabem usar as ferramentas a seu favor. Quer ver? Olha lá, eu fiz uma pergunta referente a testes. Testes automatizados são importantes para a sua aplicação? Olha a massa de pessoas respondendo. 97% falou, sim, é importante ter teste. Daí eu perguntei, tem teste na sua aplicação? É, mais ou menos. Quase 50% ali falou que não tem teste automatizado, ou não costuma fazer teste. De nada adianta você achar que é importante se você não faz. Se você não faz teste automático, não é importante para você. Se fosse importante, você conseguiria argumentar e bater firme, exigindo qualidade. Afinal, é o seu trabalho. Quando a gente vai numa, sei lá, vou levar meu carro para consertar. Cara, eu gosto de perguntar pro mecânico, falar, ô, você deu uma volta no carro? Você ligou pelo menos o carro? Tá tudo certo? Eu posso pegar a rodovia aqui e sair dirigindo ou vai morrer? Porque uma vez aconteceu de levar o meu Fusquinha na época que eu tinha, coloquei ele lá, a parte elétrica, o cara arrumou e falou, ah, tá, filé do boi, igual que eu falo aqui em Maringá. Aí, beleza, coloquei o carro numa BR, meu, deu 200 metros, o carro morreu no meio de uma BR, uma rodovia com 4 pistas e eu no meio do lado lá com um Fusca parado. E aí, vem um caminhão me atropela? Será que a gente está sendo assim irresponsáveis com o nosso software? Cara, se a gente quer tirar aquele código espaguete, tirar aquele código lasanha, transformar em microserviços, você precisa avançar em testes unitários, testes automatizados. Precisamos mudar essa estrutura. Além de esse gráfico aqui, além dos fundamentos, você precisa conhecer mais sobre testes. E uma coisa, não espere alguém superior a você vir falar isso. Isso é uma posição sua. Como profissional, você deve buscar isso. Beleza? Outra pergunta que eu fui fazendo, o termo dívida técnica é comum para você? E aí, 49% ali no gráfico azul falou que sim, é uma informação comum. 35% falou que não. E 14,8% falou que talvez. E talvez conheça como débito técnico ou outra coisa similar. E aí me preocupou. Porque assim, cara, não existe débito técnico. Se alguém falou isso para você que existe débito técnico, ele é um mentiroso. E se você traduzir o debt technical para débito técnico, você precisa voltar à escola de inglês, porque debt é dívida, não é débito. E para comprovar isso, o que eu vou falar? Vou usar o exemplo do almoço. Você pediu o iFood, sei lá, o programa que você usa para pedir comida, e pagou no cartão de crédito. Se você pagou no cartão de crédito, você gerou uma dívida que daqui a 45 dias você paga. Tá? Se você pagou no débito, o dinheiro já saiu agora da sua conta e foi lá para o restaurante ou para o iFood. Né? Então não faz sentido a gente falar que é débito técnico, porque se a gente está criando um código ruim, a gente está criando uma dívida, que isso vai acumular coisas e depois eu vou ter que pagar. Então é dívida técnica, não existe débito técnico, gente. A origem do termo é debt technical, é a metáfora da dívida, criada por Ward Cunningham, um dos caras que assinou o Manifesto Ágil lá em 2001, e ele escreveu isso em 92 na conferência Uppsala de orientação a objeto. E ele usou o mesmo exemplo, um exemplo parecido com o que eu usei para exemplificar que as más decisões que um superior toma, onde escolha
ou quando um superior exige rapidez e não dá espaço para refatorar, ou quando a gente mesmo, como desenvolvedores, não preza por isso, o que a gente faz? A gente acumula uma dívida. E com o passar do tempo, isso vai ficando insustentável. E muitas das vezes o nosso software começa a ter algo parecido com essa imagem. Nosso software parece isso daqui. Parece um lixão. Quem de nós gostaria de trabalhar num software assim? Quem de nós gostaria de trabalhar num lugar como esse? Ah, de repente você falou, pô, eu vou sentar ali no canto aqui do lixo, mais perto aqui da janela. Mas, cara, é lixo ainda. Cara, como a gente tem código lixo? Como o lixo não está mais nos incomodando? O que você está fazendo conta à sua quantidade de dívida técnica. Talvez se você não estiver fazendo nada, você só vai estar colocando mais e mais lixo no seu código. Quando você busca um ambiente de excelência e de qualidade em código-fonte, esse ambiente começa a mudar. Leva tempo para limpar tudo isso, mas um dia ele fica melhor do que estava antes. É aquele princípio do escoteiro, falado por Robert C. Martin, o Uncle Bob, um dos caras que também assinou o Manifesto Ágil. Ele vai falar que um ambiente... a regra do escoteiro diz que o escoteiro chega num lugar e ele sempre deixa melhor do que estava antes. Cara, com código-fonte isso também pode ser aplicado. Se eu meter a mão naquele trecho de código, aquele código vai sair melhor do que estava antes. É ruim você também sair fazendo loucura e mexer, querer arrumar todo o código de uma vez só. Não, não, não. Vá arrumando gradativamente, tá? Essa é uma imagem que eu gosto muito para explicar o que é a dívida técnica. A dívida, toda manutenção de software tem um custo. E essa linha tracejada. Esse é o custo da mudança, é o custo ótimo. Se eu não estou fazendo melhorias gradativas no sistema, a curva se torna muito mais ascendente aqui no eixo Y do que a curva ótima. E a distância dessa curva atual de mudança para a curva ótima se chama dívida técnica. E isso fala de dinheiro, fala de tempo, e com o passar do tempo os nossos clientes começam a rejeitar o nosso software. Vamos fazer um teste aqui então. Vamos ver se o nosso software aqui desse grupo tem alguma dívida técnica. Você não vai conseguir falar comigo por enquanto, mas eu quero que você vai pensando aí. Vai vendo se é sim ou não para alguma dessas afirmações. O software que você produz, ou o projeto que você está, já teve uma perda de satisfação do cliente após a primeira entrega? Tipo, o cliente não está mais tão contente? Será que a gente está demorando para entregar software? Será que a gente está atrasando nossas entregas? Será que a gente erra na estimativa e erra com frequência? Será que a gente está entregando software com bug em produção? Será que a gente teve pelo menos um sim aqui nessas respostas? Dessas ideias aqui? Será que o nosso projeto, você sente que ele é engessado? Pô, para mudar isso vai ser complicado, muito acoplado. Será que o nosso time está começando a ficar frustrado porque, pô, mexer de volta naquele produto? E aí, será que a gente tem cobertura de teste? E se tiver, ela é fraca ou é forte? Ela cobre todos os cenários? Será que a nossa suíte de teste, já que a gente tem uma cobertura de teste legal, ela demora muito para executar ou é rapidinho? Será que o nosso código-fonte tem vários desses barras to do, barra fix me, onde a gente anota coisas para fazer? Se você respondeu pelo menos um sim para algum desses bullet points aí, desses pontinhos, você provavelmente tem dívida técnica. Tá? Se você respondeu para mais de um, tem dívida técnica. Se você respondeu para todos, tem bastante dívida técnica. Então eu tenho que ser bem sincero com você. E quem que está mexendo na dívida técnica é você. Talvez você está sendo responsável por ampliar. Mas muito talvez você estava fazendo sem saber. Tá? E essa é uma matriz que fala sobre a dívida técnica, onde a gente pode se encaixar. Tem vezes que eu vou ser proposital e prudente e eu vou criar dívida técnica. Ou seja, eu sei que eu estou fazendo dívida técnica. Tem vezes que eu sou um imprudente e de forma proposital eu coloco dívida técnica, ou seja, eu fico falando, não há tempo para fazer nada, não há tempo para fazer teste unitário, não há tempo para refatorar. Você é um imprudente e de forma proposital está colocando dívida técnica no produto. Tem a situação que você se encaixa nesse quadrado, onde você é um negligente e um imprudente. Você não faz nada atrás, você não é um cara profissional e é um imprudente e você não tem a menor ideia do que está fazendo. Você simplesmente está colocando linha de código e não sabe nem que valor isso vai gerar. Está gerando uma bagunça. E tem vezes que você foi um prudente negligente. Tipo assim, pô, cara, agora a gente já sabe como deveria ter sido construído. Mas, cara, tá tudo ok, o cliente está feliz, está todo mundo feliz.
mas você sai com aquele sentimento, puxa, podíamos ter usado Java 8, podíamos ter usado, sei lá, Lambda em vez de list e outras coisas assim. E onde eu quero chegar com tudo isso? Tá? Talvez eu bati um pouco em você, talvez eu fui provocativo, te chamei um pouco a atenção, mas é o seguinte, se a gente quer falar de rapidez, e aqui eu não estou falando de ter a ideia ágil, a gente erra a ideia de agilidade com rapidez. A agilidade fala sobre adaptabilidade, o quanto mais adaptáveis nós estamos e rapidamente a gente muda de direção. Quando eu falo de código-fonte, aí Martin Fowler, também um dos caras aí que assinou o Manifesto Ágil, fala o seguinte, bom design e código limpo faz com que você de fato vá mais rápido. Então, se você quer que suas métricas sejam mais rápidas, tenha um código limpo. E tudo isso aqui que eu falei está amparado num princípio ágil, um dos 12 que está lá no Manifesto Ágil, que fala que a contínua atenção à excelência técnica e o bom design aumentam a agilidade. E aí, um desabafo meu mesmo, não sei quantos agilistas estão aqui, mas, cara, o mundo da agilidade está muito preso a ficar olhando somente lead time, somente olhar os throughput, e várias métricas de Kanban, de fluxo ou do Scrum, e, cara, esquece da essência que foi a agilidade. O Manifesto Ágil foi criado como um manifesto ágil para o desenvolvimento de software, mas muito disso ficou distante para os agilistas, para o time de dev. E hoje a gente vê um grande grupo de agilistas falando muito mais sobre processo, sobre cultura, sobre não sei o que não é errado, mas é errado esquecer totalmente a parte técnica. Se você trabalha numa empresa onde o core business é software, deveria ser muito exigido um papo sobre excelência técnica. E não tão exigido algumas coisas sobre culturas organizacionais, sobre squads, Spotify. Cara, tudo isso é bom, mas o que faz a empresa de software ganhar dinheiro é software em produção e software de qualidade. E aí, eu pergunto, sabendo de tudo isso, que provavelmente o meu código é uma porcaria, ele fede muito, afinal ele é um lixão, quanto é minha dívida? Afinal, se eu quero começar a ter um código melhor, tem que saber o quanto eu estou devendo, né? E aí algumas ferramentas que podem ser usadas, e elas são gratuitas, tá? O Sonar Cube, você pode pesquisar na internet, você baixa aí e faz um pequeno teste na sua máquina mesmo. Ele vai ler teu código-fonte e vai te dar algumas métricas. Ele tem mais de 20 linguagens de programações que você pode olhar. Alguns são plugins pagos, tá? Mas para a grande maioria dos produtos atende. Caso você não queira usar SonarQube, tem muitas outras ferramentas. O ruim é você ficar sem algum analisador de código. É absurdamente incrível ver o quanto os times não sabem como medir a sua qualidade de trabalho. E não é somente no cenário que eu tô, cara, andando pelo Brasil eu vi o quanto as pessoas não conhecem essas ferramentas. Por exemplo, um item que talvez está bem claro agora é a questão de segurança da informação. Cara, tem ferramentas gratuitas, open source, que você pode usar, como o Dependency Check ou Dependency Track, não lembro o nome. Tem muita ferramenta boa que você pode fazer todo o seu pipeline, o seu conjunto de qualidade e gerar valor para o cliente. Tá? Talvez o cliente nem perceba o quanto ele está recebendo um software de qualidade, porque ele não vai ver essas métricas, mas você vai estar fazendo um trabalho de qualidade e isso é ser um profissional. Tá? Pensando aqui, ó, o que o Sonar mostra? Ele vai estar aqui é uma imagem do Sonar e você pode entrar aqui no sonarcloud.io. Você vai poder navegar em vários projetos que estão abertos lá com as métricas. Então aqui está mostrando ó, que nesse projeto tem 23 bugs, ou seja, situações que se bateu, caiu naquela linha de código, pode gerar um null pointer exception, alguma coisa estranha. Tem 6 vulnerabilidades, ou seja, coisas que estão desatualizadas, defasadas e você está aberto a algum ataque. 2 dias de dívida técnica, ou seja, se separar uma pessoa durante 2 dias isso vai ser pago. 141 code smells, ou seja, más práticas e cheiros ruins de código-fonte. 0% de cobertura de código-fonte, isso é absurdamente ruim. 14, vamos ver aqui que ele vai ter que sair o negocinho. A gente tem um item ali de duplicação de código-fonte. Não, 1.4 tem pouca coisa, só dois blocos duplicados. Cara, dá para melhorar muito fácil esse código-fonte aqui. E o legal do Sonar é que ao clicar em cada um deles, ele vai mostrar a linha que você precisa corrigir. E como você corrige também. Então o Sonar Cube ele começa a ser um coach, alguém que vai te ensinar a como seguir os padrões da linguagem de programação.
Mas o SonarQube ele é grande. E você precisa rodar de tempos em tempos a métrica, tá? Ou a cada build do teu sistema. Caso você queira usar algo mais próximo do teu dia a dia, você instala na sua IDE, no Eclipse, IntelliJ, Visual Studio, VS Code, Atom ou qualquer outro, esse cara aqui é uma versão mais leve, é o SonarLint. À medida que você codifica, ele já vai te mostrando as suas más práticas e seus erros. E isso é um feedback muito rápido do teu código-fonte. É isso que nós precisamos, feedback rápido para gerar valor. Não podemos esperar muito tempo para o bug ser encontrado no cliente. Não. Encontramos agora e já arrumamos. Bora lá. E lembrando que dívida técnica não é bug, gente. Bug é bug, tá? Faz sentido a gente falar que dívida técnica é bug. Dívida técnica é tudo aquilo que está funcionando, que o cliente consegue usar, mas, cara, não foi bem feito, tá? E aí, você pensa assim, pô, o Fusca vem aqui, bateu na gente, falou um monte de coisa, falou que a gente não é profissional, porque a gente não usa um monte de ferramentas, a gente não sabe abstração, que a gente não sabe fundamentos, que a gente não estuda, não se envolve com Bitap. E aí, o que faz? E o Fusca deve ser o cara, né? Cara, não sou o cara. Tô muito longe de ser o cara. Eu acho que tem pessoas no Brasil aí que são muito melhores do que eu, que conhecem muito mais, mas o que eu fiz? Comecei a andar perto desse povo. Comecei a estudar um pouco mais. Em 2013 eu conheci a partir de uma talk no Agile Brasil, do Alexandre Freire, que hoje está no Nubank, é um dos diretores de engenharia lá do Nubank, ele falando sobre isso aqui, ó, dívida técnica. Para mim foi um achado, falei, meu Deus, é tudo que eu precisava medir o quanto ruim nós estamos. E a partir daí comecei a usar o SonarLint na minha ideia. E a cada vez que eu ia programando, eu ficava rodando aquele SonarLint e falava, cara, fiz errado o código-fonte. Puxa, a linguagem de programação Java diz isso. E eu estava fazendo de outro jeito. Eu estava usando lá os nomes de constantes sem ser maiúscula. Eu estava deixando umas coisas meio estranhas, os nomes duplicados. E, cara, quanto mais eu fui praticando e o SonarLint foi me ajudando, o meu código foi ficando melhor. E quanto mais eu pareava, mais melhorava. Como que você vai melhorar o seu código-fonte aqui nesse grupo? Fazendo esse trabalho, olhando, parando, buscando, aprendendo, conversando com outras pessoas. E à medida que você é transparente e admite que você não tem um código-fonte bom e você começa a se inspecionar pelo Sonar, você vai começar a se adaptar. Eu não sei se você sabe o que é isso daqui, mas isso daqui são os pilares do Scrum. Não sei se usa Scrum aqui, se usa Kanban, mas assim, muitas vezes você está usando o Scrum e nem sabe isso daqui. Uma pergunta. Por que tem que fazer reunião diária? Ah, porque o Michel quer saber se a gente está entregando a tarefa. Nada a ver. Você faz reunião diária para você inspecionar se você está na meta da semana, da sprint correta, se você precisa se adaptar e todo mundo vai ser transparente aqui e um ajudar o outro. É por isso que tem uma daily. Por isso que eu vou motivado para daily, porque eu sei que a gente vai se inspecionar, se adaptar e a gente trabalha em conjunto. Não é eu sou o dono daquele cartão. Não. O cartão é do time. Por isso que eu faço inspeção, adaptação e transparência. E eu trago esses pilares do Scrum para a codificação. Eu sempre estou codificando, eu sempre estou me inspecionando, eu sempre estou me adaptando, eu sou transparente, sabendo que eu não sou o melhor cara da programação. A gente precisa acabar com esse ego de, pô, somos o dono do código-fonte. Cara, nós somos parte do processo tão importante como qualquer pessoa. Tá? E aí, o que eu deixo de dica para vocês? Cara, por onde começar? Fundamentos de orientação a objeto. Busque pessoas que você ache referência e converse sobre abstração. Façam dinâmicas de tipo, vamos desenhar aqui um problema. Eu gostava muito de pegar um recibo, aquele de papel mesmo, assim, e falar, cara, ó, tá aqui ó, um recibo do mercado, sei lá, de uma mercearia. Alguém emitiu, vamos fazer quebrar em orientação a objeto? Quebrava lá em classes, pô, cara, saiu tanta coisa legal. Estude Solid, princípios de qualidade da orientação a objeto. KISS, busque conhecimento no que é esse KISS. Keep it simple, stupid. Mantenha isso estupidamente simples. O seu código tem que ser simples, não pode ser complexo. Não repita, don't repeat yourself. Não faça duplicação de código. Abstraia, cria uma classe, faça coisas únicas que tenham responsabilidades únicas. Cuidado com o IAGNI ali, o You Ain't Gonna Need It. Não faça código fonte. No final aqui da palestra tem um link para um post que eu escrevi que falava o seguinte: cara, o melhor código-fonte é aquele que você não precisou fazer. Tá? Pense muito antes de escrever uma linha de código. Primeiro, resolva o problema para depois codificar. O que a gente costuma fazer é codificar e depois resolver o problema. Tá errado.
Estude separação de responsabilidades, de conceitos, tenha abstração aprimorada. Conheça a TDD. TDD é técnica de design, não é fazer teste, é técnica de design. À medida que você cria teste, à medida que você refatora, você vai entrando num loop de melhoria contínua. Estude sobre ferramentas da OASP. OASP fala sobre segurança da informação. Tem muita coisa boa lá que você precisa descobrir. Afinal, a maioria dos produtos estão na internet e um hacker está estudando muito mais do que você para invadir seu sistema. Então, corre atrás um pouco e melhore o seu conhecimento. Seja um profissional de desenvolvimento de software melhor. Afinal, hoje, só codificar você vai ficar sem emprego. Codificar sem teste, você fica mais ou menos. Você tem que codificar, conhecer de teste e conhecer da parte de segurança também. E tudo isso guiado por métricas. A minha sugestão é questionar Cube. Use ferramentas que mostrem o quanto você está evoluindo ou não no código-fonte. E aí, dicas também de leitura. Código Limpo, do Uncle Bob, Robert C. Martin. Da mesma série, o Codificador Limpo, a diferença deles é o Codificador Limpo fala sobre o seu comportamento. O Código Limpo fala sobre as suas habilidades práticas. Se eu tiver que dar um conselho, eu falava, leia primeiro o Codificador Limpo. Porque a partir do seu conhecimento, você avança para as práticas. De nada adianta você aprender a prática se você se você não se conhece, se você não sabe o seu código de conduta, né? Um livro maravilhoso, porque eu acho que aqui deve ter código legado, né? É do Michael Feeders, chamado Trabalho Eficaz com Código Legado. E nesse livro ele vai falar o seguinte, que todo código legado é aquele que não tem teste unitário. Provavelmente tem código aqui sem teste, então não tem código legado, bora trabalhar nele, é a minha realidade também. Outros livros importantes, Kent Beck, falando sobre TDD, padrões de projeto da galera do Gang 4. Tem aqui o DDD, o clássico livro do Eric Evans, aí, o azul. Tem o vermelho também, que é um livro bem legal, mas é de outro autor. O Arquitetura Limpa, do Robert C. Martin, e o Refactoring, aí, a segunda edição do Martin Fowler. Dessa galera toda aqui, ó, por exemplo, esses dois livros são os caras que assinaram o Manifesto Ágil. Kent Beck aqui também, Manifesto Ágil. Robert C. Martin é o mesmo da outro slide. Aqui, Martin Fowler também, Manifesto Ágil. E aí eu falo para você, cara, baseado em tudo isso, a agilidade não é para vocês desenvolvedores. Não é para mim que é desenvolvedor. Não é. Agilidade não é. Quer ver? Vamos fazer um teste. O que é isso daqui que está na tela? A gente está lendo ali está vendo um círculo azul, uma outra elipse. Nem um círculo, é uma elipse, né? Uma elipse verde, uma elipse vermelha. Tem ali refatoração, design simples. Talvez você não saiba o que é isso. Valendo um chocolate, né, Fusca? Oh, verdade. Valendo um chocolate. Valendo um chocolate do Michel, hein? Ele falou que vai ser um chocolate Brasil. Como é que é? Brasil Show, Cacau Show, não sei. Cacau Show. Um chocolate da Cacau Show. Primeiro que postar no chat ali o que é essa imagem. O que é essa imagem? Sem buscar no Google. Sem buscar no Google, pode roubar. Exatamente, você é profissional aqui. Opa, deu um bling, eu não tô conseguindo ver que eu tô só com o monitor. Beleza. Olha lá, mais opções. Vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. É isso aí. Segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, ouviu? Falei que a agilidade não é chocolate. Vou comprar pra minha filha. Cara, provei mais uma vez que a agilidade não é para desenvolvedores. Cara, isso daqui é método ágil puro. Isso daqui é a base de tudo. Extreme Programming. Livro de 1990. Né, a primeira edição lá, quando começou a funcionar isso daqui, Extreme Programming foi em 94, antes mesmo do Manifesto Ágil. Kent Beck. E aí você tem o Vinícius Teles escrevendo ali em 2002 esse livro aqui, uma versão bem legal. Cara, Extreme Programming. Hoje que a gente fala de agilidade, a gente está falando muito de Scrum, muito Kanban, muito Lean Inception, muito Management 3.0, OKR. Cara, se você trabalha com software, abrace as causas aqui do Extreme Programming. Abrace a ideia de mudar. Abrace a ideia de fazer o seu trabalho com teste unitário, com programação pareada, refatoração, um design simples. O código-fonte é de todos. Qualquer um pode mexer, não precisa ser somente aquele Deus onipotente que você tem no time, aquele super-herói. Não, tenha padrão de código.
tem um ritmo sustentável, de nada adianta você trabalhar mais do que X horas dia, não faz sentido. E tudo isso de forma gradativa. Isso aqui é agilidade, a gente está perdendo muito essa essência. E ó, os valores do XP. O XP vai falar sobre simplicidade, comunicação, coragem e feedback. Tudo isso é amparado por respeito. Respeito ao meu andamento nas tarefas, respeito às minhas opiniões, respeito em tudo. O que a gente não tem encontrado muitas das vezes é o respeito dentro dos times. E a gente não encontra simplicidade, complexidade adicional excessiva nos produtos. Falta coragem para cada um de nós se posicionar como profissionais. E o XP nos faz isso. E aqui é uma imagem para a gente caminhar aqui para o fim sobre a ideia dos loops. Cara, a agilidade fala muito de loops. O que é esses loops? Falam sobre, ó, eu codifico e em segundos eu tenho um feedback. A partir do quê? A ideia do pareamento. À medida que eu faço pareamento, em segundos eu olho se meu código-fonte está bom. Em minutos eu aplico, eu tenho um feedback se eu usar teste unitário. Se eu usar um pair negotiation, em horas eu sei se eu estou caminhando bem ou não numa tarefa. Eu faço reunião diária para não avançar mais do que um dia fazendo coisa errada. Eu uso testes de aceitação para que durante uma sprint, semanas, eu consiga saber que eu estou entregando valor. Eu tenho planejamento de interação para que a cada semana eu saiba o que eu vou fazer. E ter um release plan para mensalmente saber o que vai sair. Isso é XP. E a gente está perdendo muito disso no dia a dia nosso em agilidade. E aí eu falo para você, a conclusão que eu chego, agilidade é sim para desenvolvedores. Afinal, o Manifesto Ágil foi criado de, de pessoas desenvolvedoras para pessoas desenvolvedoras. Mas a gente precisa colocar os princípios ágeis na prática, tá? A gente está muito fraco com isso. E os princípios ágeis aí, vamos falar aqui, ó, a gente deve entregar software funcionando com frequência na escala de semanas e até meses, com preferência períodos mais curtos. Vai falar também que ó, a gente vai construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles ambiente e suporte necessário. A gente vai ter uma contínua atenção à excelência técnica e o bom design, isso vai aumentar a nossa agilidade. A gente vai ser simples, ou seja, a gente vai usar da arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser feito. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis, não é de um chefão que fica na tua orelha. E com frequência a gente vai refletir, fazer retrospectiva e melhorar o nosso comportamento. E por aqui eu encerro. Deixo aqui um link para você ler, conhecer um pouquinho mais sobre Yagni, You Ain't Gonna Need It, ou seja, você não vai precisar disso. O melhor código-fonte é aquele que você não precisa fazer. E aí eu deixo minhas redes sociais, aí meus contatos no LinkedIn Wagner Fusca, no Medium, que é um blog onde eu escrevo algumas coisas também, é @WagnerFusca, é medium.com @Wagner Fusca, meu e-mail wagnerfusca@gmail.com e meu Twitter @tiofusca. Ficarei muito grato se você puder mandar um e-mail, um feedback, alguma coisa assim para mim, falando, ó, foi legal, foi uma porcaria, odiei você, não gosto de você, e eu acho que é isso. E agora nós vamos para as perguntas. Eu vou até parar aqui porque eu gosto de ver vocês. Beleza? Isso aí. Legal, valeu, Fusca. Obrigado, obrigado por compartilhar. Deu certinho no time, ó. 40 minutos você tinha falado, né? 30, 40 minutos já. Rapaz, o cronômetro bipou Estimativa. aqui, foi que foi. Estimativa tá funcionando aí. Bom, não houve nenhuma pergunta postada no chat aí, vamos abrir para a gente conversar. E agora a ideia é a gente bater um papo aí, a gente tem aí 20 minutos, tá? Enfim, quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, levantar algum assunto aí, fica à vontade. A gente tem um tempinho aí para conversar. Alguém quer algum insight que surgiu, alguma dúvida? Eu vou só dar uma consideração. Imagina, cada um aqui pode ter um tempo de vida em software, tá? Eu tô desde 2003 nisso, tal, e 2005, na verdade. Cara, eu olho assim, o que eu era há um tempo atrás mudou muito. Então, assim, imagine que você está num constante aprendizado. Tá? Talvez hoje você ouviu novos conceitos. O que eu desejo imensamente é que, cara, quando a gente se encontrar, sei lá, daqui um mês, 2 meses, sei lá quando, você consiga falar, pô, melhorei tal coisa. Não queira melhorar tudo de uma vez só, mas sempre esteja melhorando gradativamente, tá? Esse é o conselho que eu queria deixar para fechar e que eu acho importante, tá? Surgiu uma pergunta no chat ali do Robson. Você comentou sobre TDD e BDD? Falou só sobre TDD, né, Fusca? Isso, eu comentei mais sobre o TDD. Cara, TDD é técnica de design de software, tá? Alguns vão falar que é de teste, é o Test Driven Development.
É aquela história de sempre você você primeiro faz o teste e depois começa a criar o código, né? Cara, maravilhoso, vai deixar teu código bem enxuto, dívida técnica quase no zero, que é quase impossível ter dívida técnica zerada. Esse na minha opinião, um mito, falar que nunca vai ter dívida técnica no projeto, é mentira. O que você não pode ter é dívidas técnicas altas, aquelas que acumulam juros excessivos. O restante você consegue lidar e segue o barco, né? Pra que mexer naquele monstro legado que tá quieto, não dando problema? Deixa lá, velho. Não mexe. Mas aquele que tá dando problema e você precisa com frequência voltar aí, você precisa pagar a dívida dele, tá? BDD, Behavior Driven Development, cara, uma ideia legal para você escrever coisas referente a não só cenário de testes, né, mas eu acho interessante porque fica uma documentação bem viva, né? Ela vai de ponta a ponta, desde o jogo do planejamento até a entrega do software e até o cliente consultar, pode ser uma documentação que faça sentido. Não é fácil, tá? Acho que assim, ele é bonito, mas na prática é bem difícil de lidar. Da pouca experiência que eu tenho com BDD, eu tenho essa visão, assim, cara, é legal pra caramba, mas é difícil deixar o negócio encaixado ali, bem perfeito. Não sei o que vocês acham aí, fica à vontade de comentar também, gostaria de ouvir cada um de vocês. Antes da gente ir para a próxima pergunta, aí, alguém quer falar sobre essa parte do TDD e do BDD? Eu vou aproveitar, eu tenho um comentário para fazer, mas já que como falou aqui do BDD, tanto TDD como o BDD, o Fusca falou que gosta de ver as pessoas, então azar do Isso, celular. liga a câmera aí. Azar do celular. Aê, garoto, beleza. A questão do TDD e BDD, bom, eu mesmo codificando BDD, pouca coisa. O que eu achei, eu acho muito legal, bem legal mesmo, funciona muito bem. Te dá uma sensação, assim, de que você, entre aspas, né, não precisa ter gente para testar, assim, sabe? Todo o processo vai resolver para você, né? Qualquer alteração você vai pegar, qualquer coisa que quebre, né? Você consegue pegar e tal, mas o que eu vi de complicado no BDD é principalmente a questão de ambiente para isso funcionar, sabe, na prática, ter essa coisa rodando, porque na empresa que eu trabalhava rodava toda noite, né, rodava teste do sistema inteiro, e cara, era frequente teste que dando erros por causa de problema de massa, problema de conexão, isso, aquilo, então assim, manter o ambiente, a minha experiência é que assim, é bem difícil, é super legal e tal, mas manter esse ambiente funcionando e trabalhando direitinho é complicado. Às vezes acaba até poluindo um pouco, né? Porque você acaba tendo que ficar olhando coisas que às vezes era só uma questão ali de ambiente, né? E sobre o TDD, é até uma coisa que eu queria comentar, então já vou aproveitar, então, que a gente tem um problema, acho que meio cultural, talvez, assim, eu vejo que o desenvolvedor não gosta de fazer teste unitário, a gente tem quase uma cultura nesse sentido. Aí você soma um desenvolvedor que não gosta de fazer teste, com uma gestão que quer as coisas entregues mais rápido, vira uma fórmula perfeita aí da bagunça, né? Porque aí não tem ninguém tentando puxar o lado da qualidade, né? Entrega rápida versus preguiça de fazer a coisa bem feita. Então, assim, existe uma cultura muito nessa, assim, de entregar rápido, fazer, tipo, funcionou num Rela, né? A gente trabalha muito forte com XGH aí, né? A gente trabalha pouco com XP e mais com Go Horse, né? Então, assim, a gente tem uma cultura de não gostar de fazer as coisas, de testar e de ter as coisas com qualidade. Então, se o próprio desenvolvedor não tem essa vontade e ele não coloca a necessidade disso, às vezes o gestor que ele quer agilidade ali, ele só quer que entregue logo e bora para frente, sabe? Então, e da mesma forma eu entendo que muita gente acredita que TDD é utópico. Eu sei que ele é bem difícil, né? É uma mudança de mentalidade, né? Mas enquanto o próprio desenvolvedor acha que é utópico, cara, ninguém nunca vai comprar essa coisa. Então é uma coisa realmente tem que mudar na mentalidade do desenvolvedor. Desenvolver com qualidade, desenvolver pensando em manutenibilidade, pensando em teste, pensando em refatoração, né? Uhum. Mas esse é mais um comentário mesmo que eu queria fazer. Legal. A ideia não só o desenvolvedor, né? Não só o desenvolvedor, né? Porque
TDD, essa foi uma coisa que também comentei com você, que seria utópico, né? Porque as empresas que eu trabalhei foram várias e eu nunca vi isso rodando, entendeu? Porque além do desenvolvedor, mesmo que ele queira e goste, a empresa também precisa estar adequada, porque Sim, custo, né? justamente, mas é isso que eu estou falando. Quando o próprio desenvolvedor ele não faz questão, aí ele não vai brigar por isso, porque é custo, realmente. Agora, se ele tenta trazer o ganho que isso pode trazer, ele pode talvez ser ouvido. Mas se ele, enquanto desenvolvedor, ele não tenta forçar um pouco nesse sentido, as pessoas vão realmente olhar como custo, né? Então, assim, eu já trabalhei em algumas ocasiões com TDD, né? Obviamente, não vou falar, eu vou construir um sistema do zero trabalhando com TDD, não. Mas, assim, eu já fiz diversas coisas utilizando o TDD, eu acho que sim, às vezes é um pouco complicado a gente mudar a nossa mentalidade. Às vezes é difícil realmente implementar, porque você tem que saber muito bem o que você vai fazer, você tem que ter na cabeça o que você vai fazer, como que você vai fazer, e aí você começa a pensar em todos os cenários, em tudo o que o teu código precisa ter, e aí sim você consegue desenvolver pensando em TDD, né? Mas na prática, o que a gente faz? Pega o código lá, faz uma meia dúzia de linha, testa, opa, funcionou, faz meia outra, funcionou. Então, assim, enquanto você vai bolando a solução, você está codificando. Então, é aí coragem, que tem que mudar a mentalidade mesmo, né? Por isso que eu acho que, sim, ele é possível, só que tem que mudar a mentalidade. Sim, ele é possível, porque olhando para a visão do negócio, por exemplo, ele sabe o que vai entrar e o que vai sair. Você só tem que pôr o teste na frente, entendeu? E daí você faz o back-end ali, que seria o Eu código. acho que é uma questão de planejamento também, né? Você tem que planejar bem, pensar na codificação antes de começar a desenvolver no TDD, porque às vezes você pode, quem nunca desenvolveu com TDD pode acabar tendo uma dificuldade para uma equipe que, por exemplo, nunca desenvolveu em TDD. Aí você, não, vamos ter todo mundo desenvolver em TDD. Assim, vai ser mais custoso, tem que entender que vai ser mais custoso o tempo de desenvolvimento, né? Não adianta a gente querer falar, vamos desenvolver em TDD aqui, mas ninguém tem experiência com isso, até a gente conseguir aprender aquela curva ter a curva de aprendizado, a gente tem que analisar as coisas também, assim. Todo mundo sonha acredito que todo mundo sonha em desenvolver em TDD, assim, que é o ambiente ideal, mas tem que se pensar também, assim, em estudar e ver que vai ser um pouco mais custoso no começo, né? Aquela cobrança inicial de entrega rápida, assim, muito ágil, se o time não entender muito, não tiver muito conhecimento, tem que entender que vai demorar mais um pouco no começo para ser entregue as tasks e tudo. Sim, exato. E até por isso que a gente precisa estar bem alinhado, a gestão precisa estar bem alinhada, né? Então, assim, dizer que trabalhar com TDD é o sonho de todo mundo, eu acho que é um pouco forte, mas se é uma vontade do time de desenvolvimento aplicar esse tipo de prática, né? Aí sim, tem que levar isso para a gestão, mas deixar claro, né? A gente está trabalhando agora com um projeto que está meio saindo do zero, e a gente está, assim, com planos de trabalhar com o melhor padrão possível, pensando em qualidade, testes unitários, até mesmo TDD, né? Mas uma das coisas que eu já estou falando, olha, leva mais tempo. Não dá para você achar que fazer código sem teste, código com testes, ele vai ser tão rápido quanto um código sem testes, né? Então, assim, vai levar mais tempo. Às vezes, dependendo da complexidade do teste ali, pode realmente levar um tempo. Só que, assim, tem que estar claro desde a largada que isso é necessário. Porque se na largada a gente deixar isso de lado, porque ele vai tomar tempo, a gente não vai retomar lá depois, né? Pessoal, deixa eu endereçar o assunto. Isso, Darlan, coloca o teu comentário aí, você pediu, daí tem mais uma pergunta aqui, que daí, pra gente só encerrar esse assunto do BDD, que tem uma pergunta sobre abstração aqui. É justamente isso do BDD e do TDD. Como esses caras são praticamente filosofias de vida, eu acredito que a concepção do aprendizado, do desenvolvimento está errada. Normalmente as pessoas aprendem a desenvolver e depois disso elas vão levar esse aprendizado para a área profissional e jamais é falado, ou em pouquíssimas ocasiões é falado, que você tem metodologias que vão permitir que você crie código com uma qualidade maior.
E para você utilizar tanto o TDD quanto o BDD, você precisa ter um conhecimento do negócio, um conhecimento a respeito daquilo que você está fazendo, que é muito maior do que simplesmente pegar lá um caso de uso, pegar uma história e desenvolver, né? Você não vai pegar lá um algoritmo, isso aqui eu vou transformar em código e pronto, acabou, lavei minhas mãos. Você tem que entender o que precisa ser feito, de que forma aquele código deve funcionar, quais são as maneiras que aquele código não pode funcionar, para que você escreva os casos de teste que se adequem àquelas situações. E daí você vai ter o código quebrando, né? Caso o teste não passe, e esse é o princípio de tudo. Então, isso se encaixa muito dentro da visão do ágil, que é de envolver todo mundo em todas as etapas do processo de construção, desde a concepção até a entrega do software, né? E isso acaba indo contra o que a grande maioria dos gestores, eu não vou dizer todo mundo e também não vou dizer boa parte, é a grande maioria mesmo, entende como necessidade, porque você já chega com um prazo pré-determinado para desenvolver aquele sistema ou aquela melhoria, e isso é totalmente contraproducente. Uma vez que a estimativa era de 6 meses, não, mas a gente tem 4 meses, vocês têm que se virar, né? Essas coisas que são culturais é que acabam atrapalhando muito, né? A Eliana costuma falar bastante que a questão do ágil ela tem que estar na mente de todo mundo, desde o desenvolvedor, desde o tester, até a equipe de negócios, a pessoa que solicitou aquela alteração ou aquele sistema. Se isso não acontecer, a gente vai voltar no modelo cascata, tendo reuniões diárias, só dizendo o que está acontecendo, o que está impedindo, e não vai evoluir disso, né? É o cascagem, né? Isso. Cascagem. É o que a gente acaba tendo na prática, né, hoje em dia. Exatamente. Pessoal, uma pergunta aqui agora, continuando aí do pessoal que mandou no chat ali. Uma pergunta para você, Fusca. Qual dica você dá para treinar abstração de dados e deixar de trabalhar com dados estruturados? Cara, dica é parar um tempo que você puder ver, tentar abstrair, cara. Então, tipo assim, foi na farmácia, viu aquela telinha que a pessoa tá bipando lá. Nossa, cara, começa a quebrar em objetos ou, sei lá, tabelas de banco. Começa a criar alguma coisa assim. Você começa a falar, cara, isso aqui eu vou precisar reaproveitar? Não, acho que ainda não. Então deixa do jeito que tá. Tá, cara, isso daqui com certeza já vai precisar se reaproveitar. Vai quebrando. A abstração é algo assim que você vai treinando e aprendendo muito com as outras pessoas mais experientes. Então é muito de trocar experiência e observar, tá? Então tentar observar a sua volta e gerar um pensamento sequenciado, lógico. A maioria aqui deve ter feito faculdade de informática e deve ter aprendido isso com algoritmos, né? Uma sequência de passos para resolver um problema. Cara, é isso que a gente tem que treinar. Então assim, puxa, para resolver um problema, alguma situação, eu tenho A, B e C. Quem tem filho vai ver que os pais vão ensinando isso. Faz isso primeiro, tal. Cara, é isso que você tem que treinar. Acho que me tornar pai me ajudou bastante nisso, tipo, eu vejo como tem que ser o dia, as caixinhas. Isso ajuda você a abstrair, tá? Quando você tem que... E à medida que você treina a abstração, você se torna mais rápido para digerir situações em pouco tempo. O duro é se você não está treinando abstração, você tem que gerar um design de software muito rápido. Cara, a chance de você fazer uma cagada, desculpa o termo, mas é alta, tá? Muitas das vezes você prefere o que? Cara, já tá tão ruim lá, eu só vou repetir o modelo. Eu não vou pensar numa coisa diferente. Então é uma consideração. Até vi que pediram ali um livro, alguma coisa assim, cara. Não conheço um livro que só fale sobre abstração. Eu posso indicar algum material depois pro Michel e ele passa pro grupo aí depois, se tiver interesse. Na verdade, a questão do livro ali, de alguns leitores do livro Código Limpo Tá criticam a versão em português. Uhum. E eles recomendam a versão em inglês. Qual que é a tua opinião? Cara, é assim, sobre vamos pelo contexto, né? A tradução. Agilista gosta de falar assim, depende, e vamos olhar o contexto. Frases de agilistas, assim, eu uso com frequência. Cara, eu já tive situações que o time que eu tava, ninguém conhecia inglês. Falei, eu não vou de jeito nenhum pôr o código limpo em inglês. Vai ser uma tristeza. O que eu fazia? Uma cerimônia semanalmente de... Cara, nesse dia a gente vai falar o capítulo 1. Aí chegava todo mundo para fazer a reunião.
e todo mundo tinha comprado o livro. Eu tinha comprado pagando com o meu cartão, porque estava uma promoção na Amazon. Depois o pessoal me reembolsou, né? Graças a Deus. E aí a gente falava, cara, segunda-feira, 1h30 para conversar sobre o capítulo 1. Beleza. E aí ele tava em português, porque ninguém sabia inglês. Cara, e aí quem que ia falar do livro? A gente sorteava o nome e saía lá. Por exemplo, William, você vai falar capítulo 1. Ah, o William fala, pô, não li. Então beleza, quem leu? Quem pode ajudar o William? Mas ele vai ter que se comprometer a dialogar também. E cara, a gente usou o português, porque não era aderente. À medida que você começa a conhecer um pouco mais o inglês, vale a pena ler a literatura original. Mas eu acho que o português atende boa parte dos problemas, tá? Eu tenho aqui o código limpo em inglês, o codificador limpo em inglês, perdão, tudo em português, incluindo a arquitetura limpa. Cara, eu tenho dificuldades em ler em inglês, tipo assim, os livros. Eu prefiro em português. Eu acho que é mais bate-pronto e tem muito, não sou tão purista quanto a isso. Eu acho que entendo o teu contexto, se o teu time de fato precisa treinar inglês porque atende um cliente internacional, aí vai pro inglês. Mas se não, pode ser português, não tem problema não, tá? Temos mais alguma? Pergunta, nós tem um comentário do Robson que a gente estava falando sobre abstração, né? Robson, você quer colocar algum comentário aí sobre isso? Você falou aqui É mais ou menos esse comentário que eu coloquei, né? Eu não tenho tanto tempo de desenvolvimento, eu acho, em relação a outros, mas essa parte da abstração eu comecei a ver com a minha esposa que começou a fazer graduação na área de TI um pouco depois, né? Então, vendo um pouco de como era, justamente o que ele falou, esse processo de como é ensinado o desenvolvimento, até mesmo quando eu aprendi, eu não aprendi Java na faculdade, eu aprendi no trabalho, infelizmente. E vendo como que a capacidade da abstração, ela consegue fazer com que todo o resto seja melhor, né? Então, você saber quais são os dados que você precisa ter na tua aplicação, o que você não precisa ter na tua aplicação, porque também é muito importante o trabalho que você não tem que fazer, ajuda muito aos outros pilares que o Fusca colocou muito bem ali, né? A parte de polimorfismo, a herança, enfim. É só deixar esse ponto mesmo que eu me senti acalentado nessa minha angústia de, cara, a abstração é muito importante, eu não consigo achar ninguém falando sobre isso, e aí eu venho aqui, pô, cara, tá aqui, cara. Assim, sinta-se virtualmente abraçado. Aí, ó, em tempos de pandemia, né? Abraços virtuais, né? Isso. Porque eu fisicamente provavelmente não faria isso, mas isso é outra história. Cara, Mas obrigado, Fusca. eu tava no mudo aqui. Cara, valeu. Obrigado pelo feedback aí, cara. Eu só tenho uma consideração do que você falou ali, Robson. O bom, barato e rápido, cara, é possível escolher os três, cara, mas acho que isso seria um outro papo, tá? E aí eu posso mostrar alguns gráficos assim. Vai muito do que o pessoal tava falando antes, cara, cultura. Concordo totalmente com o que foi falado, cara. Tem que ser uma visão de todos. A qualidade tem que ser combinada desde o início. Cara, se não combinar, as métricas de qualidade viram um horror. E assim, é natural as pessoas cortarem a qualidade e prezarem pelo prazo, porque a coisa vai atrasar. Não, tipo assim, cara, estimar vai errar. Estimativa é errar, tá? Não sei se vocês acreditam fielmente em estimativa, vai virar uma outra polêmica, mas, cara, boa parte do tempo das tarefas elas não ficam em tempos de produção, elas ficam em tempos de fila, e aí o Kanban vai falar... As etapas de fila, tipo, esperando a auditoria, esperando o retorno, esperando alguma coisa. Cara, é aí que mora o problema. E a gente estima esforço, não estima tempo de fluxo. Muitas das vezes as nossas métricas, os nossos compromissos com os clientes estão olhando para esse tipo de número e não para a realidade de capacidade do time. Tá? Mas isso é um outro papo, um pouco mais à frente. Mas, cara, é possível fazer os três. Mas eu acho que aí o Michel tem que ver se me convida para um outro dia para a gente conversar, tá? Mas aí... O que sempre acontece, se você escolher os três, no início você é muito mais lento. Como alguns já falaram, que se você escolher o TDD, você se torna mais lento. Só que, com o passar do tempo, você se torna muito mais rápido. E você entrega sempre. Tá? Essa é a grande diferença. Enquanto outros não conseguem entregar, você entrega com frequência. Eu estava criando um game para fazer isso, cara. Se vocês quiserem um dia testar, serem as cobaias... combino com o Michel, a gente tenta fazer um game aí que eu tava criando sobre isso, pra vocês verem na prática como que é as decisões de não prezar a qualidade e o quanto isso te torna mais lento, não mais rápido. Legal. Fusca, pra gente fechar,
Uma pergunta aqui, ó. Para vender a qualidade para a direção, mudar a cultura para a qualidade. O primeiro passo poderia ser o SonarQube? Cara, concordo com você, João, pode ser sim. Eu fiz isso, por exemplo, quando eu rodei o SonarQube, levei para a diretoria de onde eu trabalhava, falei, cara, existe essa métrica, uma dívida técnica, não foi eu que criei, ela tem todo um contexto e uma ferramenta que o mundo usa. Pum, tá aqui. Mostrei, ó, o código tá assim, está assim e gradativamente, ó, semanalmente está ampliando, ou seja, a gente vai entrar em deterioração total do sistema, ou seja, ele vai ficar impossível de dar manutenção. E a partir daí os caras, recuaram e começaram a falar, beleza, 20% do tempo aí da semana vai ser para melhorar isso. Então, sim. Justamente um comentário agora aqui, justamente isso que eu observei, não tenho muita experiência aí no mundo ágil, né? Mas tive a oportunidade de trabalhar com Sonar e pude ver que essas métricas junto à direção, isso faz diferença, né? Então, você mostrar a realidade de cada sistema ou de cada ponto e aonde você pode chegar, né? Dedicando algum tempo ali do seu dia nessas melhorias, é bem importante. Então, acho que talvez esse seria o primeiro passo, assim, né? Na minha opinião, aí, o que eu vi, o que eu presenciei já efetivamente trabalhando, foi isso. E foi bom para mim como desenvolvedor mesmo, porque vocês estavam falando de pensar antes de programar e muitas das vezes eu me via pensando nas melhorias ou refazendo o meu código. Eu digitei uma linha, eu já, isso daqui o Sonar vai me reclamar, né, então eu vou fazer do jeito certo, enfim, do jeito indicado, e eu já estava melhorando naquele momento, né, então me fez crescer também nesse momento. Acho que é uma boa ajuda. Legal. Show de bola. Obrigado. Fusca, quer fazer alguma consideração final, hein? Bom, gente, obrigado aí. Vai lá, César. Não, acho que é o Darlan. Com relação ao Sonar, Michel, lembra que a gente teve lá uma das nossas reuniões da equipe de desenvolvimento, a gente levantou, e uma parte da equipe, não sei se nunca trabalhou com Sonar ou alguma coisa assim, diz que não via um ganho imediato, né? Então, hoje a gente está vendo que o Sonar é justamente aquilo que tinha sido levantado. Ele é um ganho imediato, sim. Ele pode trazer não só melhoria para o código, mas melhoria para a visão de outras áreas que sequer conseguem entender qual a dificuldade de criar um botão que você clica e ele faz lá uma venda, por exemplo. Né? Sim. Certeza. Muito bem colocado. Beleza. Fusca, alguma consideração final? Bom, gente, obrigado pelo espaço, obrigado pela paciência, desculpa se eu ofendi alguém, se alguém precisar, assim, estou bem aberto, pode vir, mandar feedback, se você não se sentir confortável de falar diretamente comigo, manda pro Michel, bem, esculacha a minha cara, fica tranquilo, mas agradeço a oportunidade, vamos juntos nessa jornada aí, fazendo, cada um de nós se tornando profissional, a gente vai ter um ambiente muito melhor de trabalho aí, de entrega, muito mais sustentável para todos. Eu espero ter contribuído nessa tarde com vocês aí, beleza? Legal. Obrigado, Fusca. Obrigado pelo teu tempo que você se dedicou aí. A gente está combinando essa palestra já faz umas 3 semanas aí, né? Que a gente está combinando aí, conseguimos conciliar as agendas. Então, obrigado pelo teu tempo aí. Obrigado, pessoal, que participou. A gente chegou em 73 participantes. Foi muito legal, assim. Eu fiquei muito feliz, assim, quando eu vi o númerozinho crescendo ali. Falei, pô, legal, chegou, o pico foi 73. Então, obrigado a todos que participaram, tá? Enfim, e vamos marcar mais dessas aí, né? Quem precisar, quem quiser contato futuro aí, manda mensagem aí, a gente está à disposição. Beleza, fechou. Valeu, gente.